Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 66. A figura 5.57 mostra parte de um teleférico. A massa máxima permitida de cada cabina, incluindo os passageiros, é de 2.800 kg. As cabinas que estão penduradas em um cabo de sustentação são puxadas por um segundo cabo ligado à torre de sustentação de cada cabina. Suponha que os cabos estão esticados e inclinados de um ângulo θ igual a 35 graus. Qual é a diferença entre as trações de segmentos vizinhos do cabo que puxa as cabinas, se as cabinas estão com a máxima massa permitida e estão sendo aceleradas para cima a 0,81 metros por segundo ao quadrado? O cabo de sustentação serve apenas para fazer com que as cabinas se movam em linha reta na trajetória inclinada definida pelos cabos. O cabo de tração, por sua vez, exerce força sobre as cabinas e vamos considerar as forças que atuam na direção da trajetória. O movimento delas é análogo ao movimento sobre um plano inclinado sem atrito. E vamos considerar o eixo x na direção da trajetória e o eixo y em uma direção perpendicular a esta, com os sentidos positivos como indicado. Sobre cada cabina, temos 4 forças atuando. A tração no cabo da esquerda, que chamaremos de T1, a tração no cabo da direita, que chamaremos de T2, o peso total da cabina vertical para baixo, cujo módulo é P é igual a M vezes G. E como a cabine pressiona o cabo, ele reage sobre ela com a força de reação normal, que chamaremos de Fn, no sentido positivo do eixo y, de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação. Como já vimos antes, o ângulo que a força-peso faz com o semi-eixo y negativo tem mesma medida do ângulo de inclinação do plano inclinado e, nesse caso, de inclinação dos cabos. Considerando o triângulo retângulo formado pelo peso de suas componentes, podemos escrever os módulos dessas componentes como o Px vai ser P seno de θ, e que dá mg seno de θ. E o Py vai ser P cosseno de θ, que dá mg cosseno de θ. Como cada cabine não se move na direção y, a soma das forças que atuam sobre ela deve ser nula nessa direção, de acordo com a primeira lei de Newton. Então, Fn menos Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos mg cosseno de θ tem que ser igual a zero. Então, a gente conclui que o Fn vai ser mg vezes cosseno de θ. O problema diz que as cabines são puxadas com aceleração A igual a 0,81 metros por segundo ao quadrado, no sentido positivo do eixo x. Aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, teremos T2 menos T1 menos Px tem que ser igual a m vezes A. Então, T2 menos T1 menos mg seno de θ, que é o Px, vai ser igual a ma. Passando o termo menos mg seno de θ para o outro lado, T2 menos T1 vai ser ma mais mg seno de θ. Podemos colocar o m em evidência e escrever como m vezes a mais g seno de θ. Substituindo os valores fornecidos no problema, nessa expressão, ela se torna o T2 menos T1, que é o que procuramos, vai ser o m, que é 2.800, vezes a aceleração, 0,81, mais 9,8 vezes o seno de 35 graus. Então, dá 2.800 vezes 0,81, e fazendo essa multiplicação aí, dá 5,621. Então, dá 2.800, fazendo essa soma, dá 6,431. Multiplicando esses dois números, dá 18.006 newtons. Das medidas utilizadas, a menos precisa tem 2 algarismos significativos.
Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna o T2 menos T1, que é a diferença entre as tensões, é 1,8 vezes 10 elevado a 4 newtons. Utilizamos a notação científica para escrever o resultado arredondado, 18.000 newtons, com dois algarismos significativos.